Olá, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui, graças a Deus, a mais um vídeo do canal Despertar, de Alessia Diniz. Para quem não me conhece, eu sou Alessia Diniz e eu me sinto muito agradecida e muito feliz por você ter escolhido estar aqui conosco mais uma vez. Estamos aqui para propagar a palavra de Deus e despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez conosco muito antes da fundação do mundo. Mas o que quer dizer a fundação do mundo, Alessia? Jesus estava na criação do mundo. Vocês sabiam disso? Jesus criou todas as coisas. Ele criou tudo que existe. A natureza, plantas, animais, astros. Ele nos criou todas as maravilhas que existem no mundo, criou homem e mulher, como está em Gênesis, homem e mulher, ele os criou e disse: crescei-vos, reproduzi-vos e enchei a terra. E tudo que o Senhor Deus criou, ele olhou, admirou e viu que era muito bom. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no que podemos chamar de advento do Natal. Preparação para o Natal. O que é, afinal de contas, o Natal? Muitos argumentam, questionam, têm refletido, têm chegado à conclusão de que o Natal não é representado, é o verdadeiro sentido do Natal, não é a figura de um velhinho de barbas chamado Papai Noel, né? Que vem entregar presentes para as crianças. A verdade é que somos uns pelos outros e deveríamos ensinar às nossas crianças que é Papai do Céu, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, quem pode ajudá-los, quem tem misericórdia sobre a vida de todos nós. Há aqueles que dizem que se tirarmos a fantasia da criança, do dentinho que a criança coloca debaixo do travesseiro, que a fada do dente vem buscar, que o Papai Noel é o velhinho de barbas que desce pela chaminé, que o Halloween São Cosme e Damião e tantas outras coisas, se forem tiradas das crianças, acabarão com a fantasia das crianças, super-heróis. Gente, isso não é verdade. O inimigo das trevas das nossas almas, ele é muito sutil. Precisamos sempre voltar no Jardim do Éden. Eu quero ver isso mais de perto com vocês, se Deus quiser. Desde o Jardim do Éden, ele enganou Eva e a levou a enganar Adão. Vocês acham que a serpente apareceu de uma forma assustadora? Ela teria corrido, ela teria dito não, se recusado a desobedecer à voz de Deus, mas ela foi atraída por um bichinho que se apresentou a ela de forma tão engraçadinha, tão pura, tão doce, tão inocente, despertou nela fantasias, sonhos, e ela acreditou. E conseguiu depois despertar nela uma vaidade de querer ser Deus, de desafiar a Deus. Bom, então essa questão do Papai Noel, de falar isso para as crianças é muito sério. Em muitos momentos da minha vida, quando eu não era convertida a Jesus, quando eu não entendia que apenas Jesus Cristo me basta e que eu precisava de milhões de nomes de santos, que eu nem sei quem eles são, para eu poder chegar até Deus, era uma escada enorme, eu acho que eu nunca iria chegar, quando eu não havia descoberto que Jesus morreu por mim, que somente Ele me basta.
que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que o único que encarnou e veio morrer por mim e é capaz de me dar a salvação, Ele é o único que tem o caminho que eu devo seguir. Ele é o único que pode abrir as portas, e essa porta é estreita, gente. Nessa porta não vai passar um mutirão de gente carregando o Papai Noel, que parece que o saco de presente dele, como disse o poeta aí, o saco de presente do Papai Noel, o pacote de presente dele está pesando mais do que a cruz que Jesus carregou. Essa porta não vai passar bruxas, duendes, feiticeiros, adivinhos, cartomantes, tarôs, bolas de cristal. Não vão passar. Vão passar os verdadeiros adoradores, os que sabem quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui. O que é o Natal, tá? Nós temos 4 evangelistas no Novo Testamento que conheceram Jesus, conviveram com ele, com o grande mestre, como tantas outras pessoas abençoadas. E eles nos apresentam narrativas. 4 evangelistas, 3 deles são sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos considerados sinóticos. São evangelhos que apontam uma mesma direção. São semelhantes. Eles enfatizam, eles dão ênfase ao mesmo conteúdo. Apresentam a genealogia de Jesus, eles falam sobre o nascimento de Jesus. O Evangelho de João, ele é diferente, porque João acreditava, ele tinha certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele não se preocupou em abordar os aspectos que os outros 3 evangelistas abordaram. Vocês vão poder notar que no Evangelho de João, ele já vai direto, ele se preocupa em descrever Jesus como verbo encarnado. É preciosíssimo o Evangelho de João nesse sentido, porque ele descreve, ele já começa no primeiro capítulo, falando que Jesus é o verbo, que o verbo estava no princípio da criação, que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo criou todas as coisas, e sem o verbo, nada do que existe, pessoas, animais, nada do que existe, existiria. O verbo, ação, atitude, pela palavra dele, tudo veio existir. Ele é quem disse, haja luz. Deus apresenta-se em Gênesis como no singular, Eloá. E em João, Elohim, que é o plural. Mas isso não significa deuses, significa Santíssima Trindade, que as 3 pessoas que formam Deus, elas são uma só. Então, o Senhor diz, também em Gênesis, onde ele aparece no plural, Elohim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quem são os façamos? Deus, Filho, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos abordar sobre o nascimento de Jesus qualquer um dos evangelistas. Marcos, ele resume. No Evangelho de Marcos, ele começa descrevendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já começa a falar sobre João Batista, que precedeu a Jesus. João Batista é o filho de Isabel, né? E Zacarias, já na velhice deles, né?
primo de Jesus. Então, Marcos já começa falando do ministério de João Batista, que João Batista veio anunciar a chegada do Messias, como Isaías havia professado, né? No Antigo Testamento. Sempre o Novo Testamento, isso é maravilhoso. Tanto Jesus como os discípulos, eles mencionavam o Antigo Testamento, porque o que era a Bíblia, gente? Qual Bíblia, qual testamento que eles leram, que Jesus lia, os fariseus, escribas, que eles liam nos templos? Era o Antigo Testamento. Os que os profetas haviam falado, profetizado, que Deus havia enviado para eles. Então as profecias se cumpriram, todas, só falta a volta de Jesus. Prepare-se. Isso não é brincadeira. Comemorar o Natal, cantar feliz aniversário, trocar presente, esquentar a cabeça com pinheirinho e ficar ensinando isso para as crianças e não ter um momento de oração. Natal não é chato, culto não é chato. Cultuar a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Jesus nasceu, a vida dele já significava morte. O nascimento de Jesus aponta para a morte. E a morte de Adão e Eva apontou para o nascimento e a morte de Jesus. Assim que Adão e Eva foram condenados no jardim do Éden, por desobedecerem, seriam expulsos do jardim, porque o Senhor Deus é santo e o pecado não pode habitar com Deus. Se eles conheceram o bem e o mal, como é que eles podiam continuar no jardim do Éden? Eles cometeriam o pecado para sempre, a maldade os acompanharia para sempre, esse mundo seria mal para sempre. É insuportável esse mundo, gente. É fama, poder, é likes, eles criam conteúdos, eles criam aplicativos, coisas horrorosas, ideologias horrorosas. Essas pessoas estão todas afastadas de Deus. Elas não querem saber de Deus. Mas uma coisa eu digo, quem não quer saber de Deus, Deus também não vai querer saber deles. Quem não proclama o nome do Senhor, nega a Deus, será negado por Jesus. Então, como é que Jesus vai obrigar uma pessoa a ir para a eternidade com ele, se ela não suporta a palavra dele? Se ela não concorda, se ela nunca leu, nem quer saber das leis dele. O ser humano quer criar suas próprias leis, suas próprias teorias, filosofias, ideologias, não é, gente? Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. Marcos, ele começa a falar sobre João Batista. Então, no versículo 2, ele disse, se referindo até a Mateus, né? Em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 6, e Lucas também. Ele cita Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6 também, que eles disseram, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Isso é para nós, gente. Endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Arrependam-se. Temos que nos arrepender, gente. Arrepender do quê? Nós prestamos. Ninguém será salvo por suas obras de caridade, por levar uma hóstia na casa de alguém, por eu levar um pão à Santa Ceia do culto na casa de alguém, por eu levar uma sacola de uma cesta básica. Isso é mais do que minha obrigação.
por dar o dízimo, ofertas, e me vangloriar e tirar foto com todos na missão que eu faço. Não, gente, a Bíblia é bem clara. Ninguém será salvo por suas obras, para que não se vanglorie. A nossa salvação é de graça. O Senhor olha para você e olha para mim e decide se você e eu seremos salvos. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro. E sabe de que ele se alimentava? De gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus. E também Marcos cita aqui Mateus 3, 11 a 12, Lucas capítulo 3, de 15 a 17, e João, capítulos 1, versículos 19 a 28. E pregava João Batista dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-se, desatar-lhe correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bem, gente, o Evangelho de Marcos, ele cita muito os outros discípulos, porque estudiosos descobriram que os outros discípulos, eles se basearam em Marcos. E Marcos foi a prova de que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. Ele foi o primeiro dos discípulos dos apóstolos a ser escrito. Por volta de 63 a 70 anos depois de Cristo, ele foi escrito. Então, ele é considerado mais original, o livro mais respeitado, que testemunha a respeito de Jesus. E os outros discípulos, outros três, eles têm mais de 65 versículos copiados, baseados, tirados de Marcos. Então, deve ficar em torno de 24 a 25 versículos, onde Marcos tem somente dele, que não foram plagiados, não foram copiados, não foram aproveitados. Não é porque os outros não tinham testemunho, é porque Marcos foi o primeiro e ele é muito sintético e a visão dele já estava pronta, conciso, ele é um evangelho conciso, reduzido, e os outros acrescentaram com os testemunhos que eles tinham. O mais interessante da Bíblia é isso, gente. Porque se os evangelhos fossem idênticos, imagina você estar num lugar contando uma história, você vai falar sobre mim, então sobre a história de alguém, de algum filme que você assistiu, alguém vai falar sobre a sua história de vida, aí todos vão contar as mesmas coisas, como se fosse uma cola de uma prova. Não. E eles já estavam morando muito longe, depois que Jesus morreu, ressuscitou, assuntou aos céus, eles já estavam morando muito longe, os discípulos. Então, assim, eles mandavam cartas, comunicavam por cartas, um mandava seus testemunhos, seus relatos uns para os outros, né? E é isso. Marcos resume o evangelho, começando a falar do testemunho de João Batista, e João Batista diz algo muito importante aqui, ó, que Jesus veio antes dele. Quando Isabel estava grávida de João Batista, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Quando Maria de Nazaré, mãe de Jesus, chegou, tinha acabado de receber a visita do anjo Gabriel, dizendo a ela que ela geraria por obra do Espírito Santo Jesus, o Filho de Deus, ela foi correndo visitar a prima. O anjo avisou que Isabel estava grávida, já na velhice.
Então, quando ela chega para visitar Isabel, Isabel já estava no 6º mês de gravidez e João Batista estava no ventre de Isabel e ele pula, revira no ventre de sua mãe e Isabel diz: quem sou eu para que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Não é? Maria também diz depois que o coração dela, meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus é o Criador e Salvador de Maria, de João Batista, de Isabel, de Zacarias, de Marcos, Mateus, Lucas, João, de toda a humanidade. José, pai adotivo de Jesus. Então, nós somos todos criaturas. Maria sabia que Jesus é o Salvador dela, que ele veio ao mundo, ela carregava em seu ventre o Filho de Deus. Mas ela não é uma deusa, porque Deus não tem mãe e nem esposa. A esposa de Deus, a esposa de Jesus é a igreja. Há uma passagem em que Jesus diz, os discípulos chegam, ele está pregando, e eles dizem, Jesus, mestre, lá fora estão sua mãe, seus irmãos e irmãs, porque Maria teve outros filhos, ela teve irmãos, ela teve filhos e filhas. Então eles falam, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando, e ele vira para todos e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? Pois eu digo a vocês, todo aquele que fizer a minha vontade será minha mãe e meus irmãos. Então, Jesus é o Senhor, o Criador. Ele encarnou. Maria é mãe carnal. Jesus precisava de um corpo, precisava nascer de alguém, e Maria era como todos os discípulos. Maria e os discípulos são tão santos quanto nós podemos ser, quanto nós somos. Se você fizer a vontade de Jesus, obedeça-o, arrependa-se, que esse mundo está acabando, graças a Deus. Esse mundo está horrível, gente. Ele nunca prestou. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Pandemias, e não vai parar por aí, não. Violência, incesto, pornografia, mudança de sexo, são coisas assim, são Sodoma e Gomorra. Programas absurdos de televisão, perdidos e pelados, numa televisão, numa emissora considerada evangélica. Padres, pastores, fazendo coisas absurdas. Então, assim, líderes religiosos, e não são só eles não, gente, por que escandalizar com eles? E eu e você, o que fazemos? Nós temos que nos arrepender. O que foi salvo, arrepende-se. Você não vai ao culto, você não vai à igreja adorar ao Senhor, você não vai fazer boas obras porque você quer a salvação, não. Você vai, você faz tudo porque você é salvo. Entende? Que o Senhor Jesus te dê a misericórdia e o entendimento, porque quando Jesus nasceu, não se sabe a data que ele encarnou. Jesus existia, vou voltar a repetir, ele era Deus, ele é Deus, ele existia na eternidade. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo seria totalmente destruído. Todos nós teríamos morte eterna, a partir de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Jesus prontamente se propôs prontamente aceitou o sacrifício, porque teria que morrer alguém, teria que ter uma carne, alguém que viesse, tinha que levantar um homem santo, que vencesse na carne todos os pecados e tentações como ele venceu. E em nada ele pecou. Glória a Deus por nosso Deus. Ele foi, crucificou, morreu, subiu aos céus. Quem fez isso? Ninguém fez. Maria não assuntou. Elias, Deus subiu com Elias, o profeta Elias. Deus, o corpo de Moisés também não foi encontrado.
Mas Enoque, a Bíblia fala, Enoque andou tanto com Deus que Deus o levou para si, o tomou para si, no Antigo Testamento. Coisa linda. E nós precisamos ser arrebatados. Depois eu falo também, se Deus quiser. Vamos aos poucos. Natal, gente, né? Pinheirinho. Pode fazer o pinheirinho? Bom, cada um pensa do jeito que quiser, mas que o pinheiro de Natal, que as bolas de Natal, que as árvores com presentes, para quem pode, né? Porque a maioria não pode, que as cestas básicas você vai distribuir, que as obras de caridade você vai fazer, que a cesta, que tudo que você vai dar, que todos os cartões, as mensagens, Feliz Natal, que Jesus renasça no seu coração, que isso não deixe de ser balelas. Sabe por quê? As mensagens, o culto, as missa decorada é chato, né, gente? Eu fui católica, viu, gente? Nasci no lar católico, é insuportável, tá? Eu posso falar porque eu estive ali. Eu não nasci evangélica, não, gente. Eu não nasci cristã, não. O que é ser cristã? Aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Não adianta eu para culto, para missa, para lugar nenhum, palestras, ficar mandando essas mensagens. Gente, o WhatsApp, as redes sociais, o YouTube, né? Só faz sucesso os famosinhos, só viraliza coisas banais. Tem coisa que é legal, mas as coisas banais, quer ver uma coisa difícil de viralizar? Que não é, a palavra não é viralizar, é propagar. É a palavra do Senhor. E olha, eu vou mandar um recado para os irmãos crentes. Que decepção. Nós somos egoístas, invejosos, queremos derrubar os próprios irmãos. Como que nós vamos pregar o evangelho se não damos testemunho? Os próprios crentes não se unem, não curtem a página uns dos outros. Não nos unimos. Recado vai para quem se diz evangélico como eu. Não nos unimos. É cantorzinho, golpe, escândalo com cantores, com corais, com grupos gospel. Eu me antipatizo da palavra. Porque eu gosto de sensatez e justiça. É muito culto, coach. Todo mundo quer pegar aí os grandes, né, os retóricos, manda uma mensaginha. Irmão, você vai ficar bem, você vai ganhar uma casa esse ano. Pega com Jesus, eu profetizo, eu declaro. Eu não vou falar do falar em línguas, porque eu não me meto na área espiritual. Eu não mexo com aquilo que eu não sei. Mas os crentes deveriam tomar cuidado para não se parecerem com o centro de macumba, de espiritismo também. Eu acho que meu recado hoje está sendo muito para os crentes agora no final. É isso aí, gente, tá? Não tá tendo união mesmo, e o mau exemplo, sabe, o sangue vai respirar, é na gente, viu? Crentes que não se unem. Você quer ver uma coisa que você entra num canal de um crente, você entra um crente, devia estar todo mundo unido, nós seríamos uma força bem maior, não é mesmo? Como os primeiros cristãos. É uma coisa muito feia, viu, gente? É uma coisa muito feia. Tem gente que não é crente e que você pode contar com ele. Tira a inveja do seu coração, que eu estou tentando tirar do meu. A competição, a inveja, arrependei-vos. Tira a podridão, o mau caratismo, a hipocrisia. Os canais que fazem sucesso, as pregações, as mensagens que fazem sucesso, é de falar mal dos outros, é escândalo na mídia, política. Isso não vai levar a Jesus, não. Vamos ficar por aqui, gente, porque nós sabemos muito bem o que leva a Jesus, só não sabemos como. Como, se nós queremos ir até Jesus. Não sabemos como. Ele já mostrou o caminho. Será que nós queremos? Nós estamos querendo seguir esse caminho? Ele é duro. O caminho que nós estamos seguindo está muito fácil. A apostasia está muito grande.
Eu preciso da ajuda dos meus irmãos na fé, eu não posso contar com eles, não. Eu não conto, eu não confio em ninguém. Não confio. Se você fala uma coisa, aquilo vira, ó. E eu também não quero saber, não. Porque eu tenho medo de ser uma doença perigosa na minha vida. Advento, preparação para o Natal, Jesus vai nascer todo dia. Estou cansada dessa pregação coach de todo mundo. Pregação coach de líderes religiosos, de pastores, de padres, de psicólogos, de médicos, de fisioterapeutas, de categoria, gente. Que chatice. Usar o nome de Deus. Essas poesias chatas, seculares, Natal, Ano Novo, é um renovo, me poupe. Vamos deixar de hipocrisia. Bíblia e atitude, respeito, união aos irmãos. Isso é Natal. Vamos procurar o que é Natal. Fica para a próxima. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Vai curtir não, né, gente, o canal. Mas curte aí. Sabe por quê? Não é por mim, não. O sangue do seu irmão que se perder vai respingar em você. Eu estou fazendo a minha parte. E eu estou pedindo ao Senhor que o sangue de ninguém respinga em mim. Divulga o canal. Se você não gostou, divulga a si mesmo. Ah, tem um doido aí que vai gostar. Porque Deus escolhe as coisas mais loucas, meus filhos, para surpreender as sábias. E tem o machismo, tá? Mulher falando. Falei, tá bom? Curte o canal, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se. Fique em paz em nome de Jesus. Shalom.